eu sou Gustavo Simão, gerente de serviços veterinários da Grosseria Speak, e hoje vamos falar sobre peste suína africana. A peste suína africana é considerada uma doença, vamos dizer, devastadora do ponto de vista sanitário por todo o mundo. Países que são positivos ou que tiveram seus rebanhos contaminados recentemente passaram por impactos financeiros enormes e dificilmente conseguiram controlar a disseminação da doença. Então, podemos considerar a peste suína africana como a principal doença que acomete os suínos hoje na atualidade. A sigla dessa doença a gente conhece como PSA, devido ao nome em português, peste suína africana, mas a gente também acha muito ASF do termo em inglês, African Swine Fever. Bom, e esse vírus ele tem uma característica muito importante do ponto de vista de disseminação. Ele pode ser disseminado a partir da carne, tá? Do animal contaminado. Essa carne, ela pode ser processada, ela pode estar em diferentes situações que o vírus pode se manter viável. E o vírus também tem um potencial de mortalidade e de morbidade dentro do rebanho muito elevado, chegando a mortalidades até de 100%. Então, a agenda de hoje, nós vamos tratar principalmente das características do vírus, como a gente precisa conhecer o inimigo, né, para a gente conseguir traçar as medidas de controle e de mitigação de risco. Um breve histórico e os surtos em diferentes países que tivemos nas últimas décadas e também principais rotas de disseminação do vírus. Esses são os três primeiros tópicos que vamos tratar nessa parte 1 e os outros três na parte 2 dessa apresentação de peste suína africana. Bom, sobre as características do vírus, a gente tem um vírus que é da família Asfarviridae e do gênero Asfivírus. Esse vírus ele é considerado um vírus grande quando se comparado com outros, porque ele tem aí por volta de 200 nanômetros. Ele é um vírus de fita dupla e possui um envelope lipoproteico, que também dá uma característica de vulnerabilidade para detergentes, por exemplo. O período de incubação, que é desde quando o animal tem contato com o vírus até os primeiros sinais clínicos, é de 4 a 19 dias. Ele é altamente resistente a pHs tanto ácido como básicos e também ele tem um alto poder de disseminação entre animais acelvajados. E o reservatório natural do vírus é o javali e também o Ornithodorus, que é um carrapato que ainda não foi identificado no Brasil. Para outras espécies, o vírus não causa nenhum impacto, nenhuma doença, outras espécies de animais, e também não causa doença para os humanos. Bom, e o vírus também ele tem características de resistência em vários tipos de produtos, né, industrializados e também embutidos, por exemplo, e carne fresca. Aqui eu trago uma fonte da OIE, onde se viu que o vírus teve uma resistência chegando a 70 graus, ele resistiu por 15 minutos. Em fezes, por exemplo, 3 dias por 21 graus. Ainda em fezes, quando abaixa a temperatura, chega a aumentar esse tempo para 5 dias. Ração, 5 dias por 21 graus. Órgãos, 16 dias por 21 graus. E aí, salame, outros embutidos e industrializados, o vírus ele ganha aí um poder de estabilidade muito maior, chegando aí até 300 dias nesses produtos. E em sangue, por exemplo, sangue resfriado de animais contaminados, chegando aí a mais de um ano, 525 dias, e quando se congela os órgãos, passa de 2 anos, e a 5 graus e sem luminosidade, passando de 6 anos. Bom, e um pouco do histórico desse vírus, ele é considerado endêmico na África subsaariana e também na ilha da Sardenha, na Itália. O vírus foi reportado pela primeira vez em 1921 no Quênia, na África, e em animais domésticos. Depois disso, na década de 60, começaram os primeiros países europeus a serem contaminados, né? Portugal, Espanha, Península Ibérica e França.
E até que chega na década de 70, a América se contamina nos países da República Dominicana, Haiti, Cuba e chegando até o Brasil. E o Brasil foi considerado livre novamente em 1984, 3 anos depois do último surto que foi identificado em Pernambuco em 81. Em 2007, começa a se ter vários focos ali, começando pela região do Cáucaso da Eurásia, uma região onde tem a junção entre o continente europeu e asiático. E o vírus ele tomou uma proporção muito grande em animais acelvajados, contaminando vários países. Então, a partir de 2012, a Ucrânia, a Bielorrússia, a Lituânia, a Polônia, a Estônia também tiveram aí seus rebanhos contaminados e também muitos animais selvajados sendo achados mortos e positivos para o vírus. Bom, e em 2018, na China, nós tivemos o primeiro foco acontecendo nesse país. A China é o país de maior rebanho de suínos do mundo, então o impacto foi muito grande devido também à característica da sua suinocultura, que era basicamente aí, na sua maioria, de subsistência e animais alimentados com restos de comidas. Então o impacto global em mercado de grãos e de proteína animal aconteceu. Em 2019, vários outros países começaram a se contaminar na Ásia, inclusive ilhas, né? Chegando aí até ao Vietnã, Filipinas, são países ali importantes também, produtores de suínos. 2020, a Alemanha, por uma pressão muito grande de focos ali na fronteira com a Polônia, também relatou aí seus primeiros focos de peste suína africana em animais selvajados, primeiramente, e aí, depois de alguns meses, apareceu aí focos em granjas comerciais. Então, muitas ações foram tomadas antes, né, dessa entrada na Alemanha, mas não foi suficiente. Por exemplo, a construção de cercas na fronteira não foi suficiente para assegurar a doença. E este ano, na data, mais precisamente dia 28 de julho deste ano, tivemos aí a notícia da notificação na República Dominicana, depois de 40 anos sem nenhum foco nas Américas. E preocupou muito aí, principalmente os maiores produtores, Brasil, Estados Unidos, México, Canadá. E agora a gente está aí numa situação de alerta total nas Américas. As características aí da República Dominicana, do ponto de vista da suinocultura, lá se tem mais ou menos, tinha, né, 100 mil matrizes, sendo que 60% dessas matrizes eram consideradas tecnificadas, né, e espalhadas num total de 334 granjas. A concentração era muito alta, né, num raio aí de no máximo 50 quilômetros. Foram contabilizados aí, notificados 90 focos em 25 estados, dos 32, né, que a República Dominicana tem. E o que nós temos de notícias de veterinários locais é que não se tem um controle na saída de pessoas do ponto de vista de vistoria de produtos carnes, por exemplo. Então, é um risco alto nesse sentido e as fronteiras e portos e aeroportos precisam de atenção máxima nesse sentido. E as perguntas que vêm em mente são, como o vírus entrou na República Dominicana? Quanto tempo foi necessário para identificar e notificar as autoridades? Detecção precoce, a importância da detecção precoce. Em caso de confirmação, por exemplo, no Brasil, o que nós vamos precisar seguir, né? Qual que é o plano de vigilância, qual que é o plano que nós temos aí para seguir? Então, todos estão sabendo o que fazer quando tiver uma suspeita. Então, essa é uma pergunta que tem que ser feita também para a gente construir aí medidas de prevenção. E há a possibilidade de erradicarmos a peste suína africana caso ela entre no Brasil, visto o cenário que nós temos da suinocultura, a movimentação de animais e as características da suinocultura brasileira? Bom, para a gente ter alguns planos de prevenção, não só a iniciativa privada, mas também o serviço oficial,
é preciso olhar por onde o vírus pode entrar, desenhar algumas rotas. Então, o primeiro ponto seria os aeroportos. Então, pessoas chegando, por exemplo, com produtos cárneos de origem suína na mala e não sendo abordados, pessoas poderiam também ter contato com o vírus em alguma granja antes de embarcar e aí imediatamente chega ao Brasil e vai visitar alguma granja. Também não cumprindo o vazio sanitário, também é uma rota. E lixo de bordo também, também pode ser um risco, né, quando não incinerado no próprio aeroporto. Então, essas carnes aí trazidas por passageiros podem chegar aos lixões, né, e esses lixões serem aí visitados por animais acelvajados e esses animais contaminarem as granjas industriais quando você não tem um controle, por exemplo, de cerca ou tem alguma porta aberta que possibilita a entrada desses animais contaminados. E aí uma granja pode contaminar a outra a partir de veículos de técnicos que vão numa granja e vão em outra sem respeitar vazio sanitário, o próprio veterinário que faz uma necrópsia e vai para outra granja no mesmo dia, moscas também e utensílios, tá? Moscas podem ir em composteiras, compartilhar composteiras de granjas próprias, então, ou uma necrópsia que foi feita em um local inadequado e essa mosca ela vai ter acesso à contaminação. Essas granjas também contaminadas, elas podem enviar animais para abate sem saber ainda que está contaminada. Esse frigorífico pode se contaminar e caminhões que estão levando animais diariamente também podem se contaminar e voltar para outras granjas que não estão ainda contaminadas. Então, são várias rotas que podem ocorrer. Restaurantes também podem receber essas carnes de frigorífico e lixões novamente e aí ter contato com animais acelvajados. A outra rota seria os passageiros, como eu falei aqui, ir direto nas granjas e, finalmente, esses animais terem acesso aos lixos, contaminar as granjas, como eu disse, e uma granja, por exemplo, um caminhão de ração, um motorista vai até uma granja que está contaminada e contamina a fábrica e essa fábrica começa também a disseminar para outras granjas. Então, esse é um cenário de várias rotas que podemos considerar. Quanto a passageiros, eu trago aqui algumas fotos bem curiosas de formas diversas de transporte de produtos cárneos, né? E aqui também uma tabela com os principais números de imigrações que tivemos de 2010 até 2019. A gente, olhando aqui 2019, principalmente, nós temos aqui a China sendo destacada aqui pela importância, né, dos focos ativos que existem lá, mas com um número não tão expressivo como, por exemplo, Haiti, né, com 15 mil, e Venezuela com 70 mil em 2019. Aqui são as imigrações legais. Do ponto de vista de portos, também é outra rota que tem que ser considerada, né, alimentos chegando importados, né, seja de forma ilegal ou legal mesmo, contaminados, ou carne sendo doada, né, por ajuda de países, né, aqui ou o lixo mesmo de bordo dos navios e ingredientes de rações são 3 rotas importantes. As carnes, elas da mesma forma chegariam até lixões e os javalis teriam acesso a selvajados e contaminariam as granjas e as rotas elas se formam da mesma forma que eu mostrei anteriormente. Aqui com destaque aos ingredientes, contaminando diretamente fábricas, podendo contaminar e aí as granjas. Lixos ali dos navios, né, até navios também de cruzeiro, né, é um grande risco porque pode estar servindo carne contaminada. E aqui eu destaco o transporte de lixo, né, sendo enviado, por exemplo, da Europa para o Brasil, que foi motivo até de um livro, né, que chama Toma que o lixo é teu. Então, contêineres com lixos europeus, de países europeus, chegando de forma clandestina nos portos brasileiros para serem incinerados ou destinados aqui no país. Bom, pessoal, esse então é o AGPIC Play sobre peste suína africana. Eu encerro aqui a parte 1 e nos vemos na parte 2. Obrigado.